Quem assiste Peppa Pig conhece bem a Suzy, a melhor amiga da porquinha cor-de-rosa, que está sempre presente nas aventuras da série. Mas você já se perguntou, afinal, quem é o pai da Suzy e por que a série esconde esse personagem de forma tão misteriosa? Narrador. Quando se fala na Suzy Ovelha, um detalhe chama atenção, que é o seu pai, que nunca apareceu na série nem em porta-retratos. Mas se você é fã da Peppa, com certeza já percebeu que há uma voz inconfundível presente no início de todos os episódios. Não estamos falando de um personagem comum, mas sim do narrador. Ele está sempre lá, observando tudo, como se soubesse mais do que deveria. E é aí que as coisas ficam estranhas. Uma teoria um tanto maluca, mas instigante, diz que a Suzy seria filha do narrador. Isso mesmo. Muitos fãs acreditam que Peppa Pig é, na verdade, um programa de TV dentro do próprio universo da série. E se analisarmos os acontecimentos recentes, como o anúncio de uma terceira gravidez da mamãe Pig em um jornal dentro do desenho, tudo começa a fazer sentido. Nesse cenário, o narrador não seria apenas uma voz onipresente, mas alguém com um laço direto com os personagens. Ele participa, observa e comenta, mas nunca se revela. Talvez porque tenha algo a esconder. Afinal, o que mais essa voz misteriosa sabe e por que escolhe ficar nas sombras? Apesar de conhecermos a mãe da Suzy, o pai dela nunca foi mostrado. Isso abre espaço para diversas interpretações e teorias curiosas. E uma delas envolve justamente um personagem que está sempre por perto, mas ninguém nunca vê. Vem agora com a gente desvendar um pouco mais dos segredos desse incrível mundo da Bluey. Cinegrafista. Outra teoria ainda mais curiosa envolve o pai da Suzy. Diferente da ideia de que ele seria o narrador, essa teoria sugere que ele seria, na verdade, uma das pessoas responsáveis por filmar o programa. Isso mesmo. O pai dela estaria por trás das câmeras o tempo todo, trabalhando nos bastidores da própria série. Isso explicaria por que ele nunca aparece em casa nem em fotos com a família. Ele estaria tão focado no trabalho, gravando cada cena, inclusive as que envolvem a própria Suzy, que simplesmente não teria como estar presente como um pai comum. O mais assustador? Talvez ele tenha estado conosco o tempo todo, só que do outro lado da lente. Se essa teoria for verdadeira, seria incrível acompanhar um episódio mostrando os bastidores secretos da Peppa Pig. Quem sabe o que mais está sendo escondido por trás das câmeras? Vive no exterior. No episódio Suzy vai embora, em que a mamãe ovelha recebe uma proposta para morar fora do país, algo chama a atenção. Ela fica visivelmente irritada ao não conseguir essa oportunidade. Mas, e se essa frustração escondesse algo muito mais profundo? Existe uma teoria que diz que ela não queria apenas mudar de vida, ela queria se reaproximar de alguém, que com certeza seria o papai ovelha, que estaria morando no exterior, trabalhando intensamente sem tempo para voltar para casa. Essa hipótese não só explicaria a reação da mamãe ovelha, como também resolveria outro mistério: de onde vem o dinheiro da mãe da Suzy? Se ela e o marido brigaram e estejam vivendo em países diferentes devido a essa confusão, essa poderia ser a oportunidade que faltava para ela juntar a sua família novamente. Afinal, a vida da Suzy é relativamente confortável, mesmo sem sinais de que sua mãe trabalhe tanto assim. Isso só seria possível se houvesse alguém sustentando tudo de longe. Isso significa que alguém que sacrifica o convívio com a filha para garantir uma vida tranquila a ela é um pai ausente fisicamente, mas sempre presente por trás das cortinas. É triste pensar que, por trás dos episódios alegres, pode haver histórias de distância, saudade e sacrifício. Mas será que essa teoria é apenas uma invenção de fãs, ou a ponta de um segredo muito maior escondido na série? Morte. Existe ainda uma teoria mais delicada, mas que faz bastante sentido. Muitos fãs acreditam que o pai da Suzy já partiu dessa vida, vítima de uma doença grave. Essa ideia ganha força a partir de um detalhe sutil, mas constante. Desde pequena, Suzy diz que quer ser enfermeira. Ela repete isso em várias brincadeiras e episódios, sempre com muita certeza. Mas, e se esse desejo não for apenas uma escolha infantil? E se, na verdade, vier de uma dor escondida? Talvez Suzy tenha presenciado os últimos momentos do pai no hospital e, desde então, tenha decidido que quer ajudar pessoas como ele. É possível que o pai da Suzy tenha deixado uma boa pensão, ou uma quantia em dinheiro, garantindo que a esposa e a filha não enfrentassem dificuldades. E talvez a mamãe ovelha tenha passado tanto tempo cuidando do marido no hospital. Se for verdade, essa é uma das teorias mais tristes, mas também uma das mais humanas escondidas por trás do universo colorido da Peppa Pig. Antes de continuar acompanhando teorias sobre o misterioso pai da Suzy, comenta aqui embaixo, ovelha. Clone. Todo mundo conhece a Suzy, a melhor amiga da Peppa. Ela é divertida e adora brincar de enfermeira e está presente em muitos dos episódios mais marcantes da série. Mas tem algo curioso nela. Já reparou que Suzy nunca fala sobre o pai? E que, de certo modo, ela parece perfeita demais, sempre correta e madura. Pois é, existe uma teoria um tanto maluca, mas incrivelmente curiosa, que sugere que Suzy Ovelha pode ser um clone. Segundo essa teoria, Mamãe Ovelha teria sido cientista antes de se tornar enfermeira. Em um laboratório secreto,
ela teria participado de um experimento inspirado na ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado com sucesso no mundo real, em 1996. O projeto teria dado origem a Suzy. Isso explicaria muita coisa: a ausência do pai, a maturidade acima da média, e até a proteção excessiva da mamãe ovelha, não como mãe comum, mas como criadora zelosa. E se Suzy não souber da verdade? Ou pior, e se ela souber, mas fingir que não sabe? Talvez seja por isso que ela é tão focada em cuidar dos outros, como se quisesse provar que é mais do que apenas um experimento bem-sucedido. Será que por trás daquele sorriso inocente se esconde um segredo que poderia mudar tudo o que sabemos sobre o universo da Peppa Pig? Espião. Todo mundo conhece a Suzy. Ela está em quase todas as aventuras mais malucas da série. Mas tem algo que poucos percebem. Cadê o pai da Suzy? Ele nunca aparece, nunca é mencionado, e nem nas fotos de família dá as caras. E se eu te dissesse que ele não está ausente, mas sim escondido? Uma teoria cheia de mistério e ação sugere que o pai da Suzy é, na verdade, um espião internacional, bem ao estilo do agente secreto mais famoso do mundo, 007. Isso mesmo, um agente secreto vivendo em missões perigosas pelo mundo, trocando de identidade e disfarces como quem troca de roupa. E além disso, está a serviço da rainha e do rei da Inglaterra. Nada de redes sociais, telefonemas ou aparições em desenhos infantis. Ele opera nas sombras, enfrentando vilões em locais tão secretos que nem a Peppa saberia apontar no mapa. Mamãe Ovelha sabe de tudo, mas mantém o disfarce. Para o mundo, ela é uma personagem comum, mas por trás da rotina, esconde rádios codificados, documentos secretos e talvez até um botão de emergência para contatar o quartel-general. Suzy cresceu sabendo da verdade, mas aprendeu desde cedo a guardar segredo. Quando ela brinca de médica, ou de detetive, talvez esteja só se divertindo, ou talvez esteja treinando. Treinando para um dia seguir os passos do pai. Ou quem sabe, ela já é uma agente mirim disfarçada e ninguém percebeu. Piloto de avião. Existe uma teoria pouco conhecida, mas que toca o coração de quem presta atenção nos detalhes. A ideia de que o pai da Suzy pode ter sido um piloto de avião, que desapareceu misteriosamente na floresta há muitos anos. Segundo essa teoria, ele trabalhava fazendo voos internacionais e em uma missão especial, acabou enfrentando uma forte tempestade. O avião perdeu o controle e caiu em uma floresta densa e isolada. Desde então, nunca mais foi encontrado. Nenhuma notícia ou vestígio. Mamãe Ovelha teria passado anos esperando por respostas, e até hoje mantém um pequeno rádio antigo guardado, como se ainda esperasse ouvir a voz dele chamando por socorro. Isso explicaria porque a Suzy nunca fala sobre o pai. Talvez ela saiba da verdade, ou talvez tenha crescido ouvindo apenas histórias vagas sobre um longo trabalho longe de casa. Será que o pai da Suzy ainda está vivo, tentando encontrar o caminho de volta? Ou será que ele se tornou apenas uma lembrança contada em silêncio por uma mãe que não perdeu a fé? E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma novidade do canal. Doente. Outra teoria, mais tocante, sugere que o pai da Suzy ainda está vivo, mas doente, o que explicaria sua ausência nos episódios e a falta de fotos ou viagens em família. Talvez ele esteja enfrentando uma doença grave e crônica, algo que exige cuidados constantes e impede que ele participe das atividades diárias. Mamãe Ovelha está sempre em casa, cuidando dele e tentando manter a rotina da família, enquanto o pai da Suzy permanece fora dos holofotes. Essa teoria também explicaria por que Suzy nunca viaja ou participa de grandes eventos. Sua vida é pautada pelas necessidades do pai. Isso sem falar na presença da avó da Suzy faz todo sentido. Ela foi morar com a família para ajudar no cuidado do pai, aliviando um pouco a carga da mamãe ovelha e oferecendo suporte emocional. Essa teoria traz um lado mais sombrio para a história da família ovelha, escondendo um drama de amor e sacrifício no silêncio dos bastidores. Preso. Uma teoria ainda mais sombria começa a circular entre os fãs. E se o pai da Suzy, na verdade, fosse um criminoso? E se ele e a mamãe ovelha estivessem fugindo da justiça? A história dele seria mais sombria do que imaginamos. Para proteger sua filha e viver uma vida tranquila, a mamãe ovelha se mudou para um lugar onde pudessem se esconder, longe dos olhos do mundo. Por isso, Suzy nunca viajou ou apareceu em grandes eventos. Ela tem medo de ser encontrada, especialmente porque o pai da Suzy pode estar preso em uma prisão de segurança máxima, pagando pelo que fez no passado. E se isso não fosse suficiente para revelar a verdadeira tensão, há outro detalhe: a mamãe ovelha nunca teve outros filhos. Ela talvez tenha decidido que não poderia correr o risco de trazer mais uma criança para um mundo tão instável e perigoso, onde o marido, ou ex-marido, poderia ter cometido crimes graves. Essa teoria não só explica a ausência do pai, mas também a sombra que paira sobre a família ovelha. O que será que Suzy descobrirá quando finalmente souber a verdade sobre sua origem? E como isso mudará sua relação com a mamãe ovelha? Papai Noel. Existe uma teoria absolutamente maluca, que sugere que Suzy Ovelha não é apenas uma amiga comum da Peppa. Ela seria, na verdade, filha do Papai Noel. Isso mesmo. E se o bom velhinho, em algum momento misterioso, tivesse se envolvido com uma ovelha e dado origem a Suzy, uma
Uma criança de duas espécies. A mistura de um ser mágico e imortal com uma ovelha comum explicaria a personalidade única da Suzy. Mas o mais curioso de tudo é o motivo pelo qual Suzy sempre quis ser enfermeira. De acordo com essa teoria, ela teria crescido ouvindo histórias sobre a sua origem incomum, sendo constantemente alertada para os problemas de saúde que poderiam surgir devido à sua natureza híbrida. Isso a faria se interessar profundamente pela medicina e, especialmente, pela enfermagem. Suzy teria se empenhado tanto nesse desejo de ajudar os outros porque, em algum nível, sempre temeu que sua condição, única e misteriosa, pudesse um dia afetá-la de maneira irreversível. A teoria sugere que, como filha do Papai Noel, a melhor amiga da Peppa teria também algum poder ou capacidade especial. Agora, imagine se Suzy um dia descobrisse a verdade sobre seu pai, o misterioso Papai Noel. Como ela lidaria com essa revelação? Talvez ela já saiba mais do que parece. E assim, as teorias sobre a verdadeira identidade do pai da Suzy continuam a crescer, deixando um rastro de mistério. Talvez, um dia, ela mesma revele a verdade, deixando todos nós surpresos. Se você curte o mundo da Bluey e dos desenhos animados, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!